Bendito Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, segundo a vontade que Tu tem colocado em meu coração, meu Deus. para fazer uma obra não é para mim, Jesus, Sim, Deus. mas é para Ti. Sim. Se nós conseguirmos alcançar Sim, uma meu alma, Deus. por onde isto Obrigado, passar, Senhor. eu estarei À minha frente, cumprindo o controle de todas as a coisas. Tua ordem. Em nome Toma o de controle, Jesus. toma nossa Em nome mente, de Pai, Jesus. nosso coração. Sim, meu Deus. E entra, Senhor, no Espírito, Sim, meu para que Pai. nós possamos fazer o melhor para Ti, Sim, meu meu Deus. Deus. Em nome de Sim, Jesus Cristo, que Tu Cristo. seja Sim, o nosso meu Deus. absoluto. Sim. No nome de Jesus. Sim. Amém. Amém. Shalom, povo de Deus. Eu, irmão Marcial, mais uma vez aqui, agora para mais um Entre Pai e Filho. Hoje, em um momento especial, para falarmos da Palavra de Deus, eu trago hoje comigo o nosso querido pastor Jorge. Estaremos falando hoje a respeito de bagagens, a respeito de uma porta estreita que é o caminho de Deus e a respeito de como nós podemos entrar nesta porta. Boa noite, pastor Jorge. Seja bem-vindo ao canal Entre Pai e Filho. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite para todos. Este é um momento especial em que nós temos a grata satisfação de estar aqui junto com o nosso irmão para falarmos das coisas de Deus. E não há nada melhor do que nós falarmos sobre as coisas de Deus, não é? Que são coisas maravilhosas. Que o Senhor possa tomar à frente o controle de todas as coisas e nós estamos aqui e queremos que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, ontem, pela graça de Deus, nós estivemos um culto abençoado e Deus aprove de falar sobre deixando as bagagens, porque de fato, meu irmão, nós conversamos há poucos dias e sabemos que a porta é estreita e nós não vamos conseguir passar com bagagens nenhuma. Eu gostaria que o irmão desse umas considerações sobre isso, porque eu sei que em cima daquilo que Deus falou ontem, você tem muitas coisas a falar. Sim, meu querido irmão, isso é uma realidade. Nós temos um texto aqui de Hebreus, posso pegar aqui a Fica à Bíblia, vontade. e no livro de Hebreus, capítulo 11, nós sabemos que é uma relação de homens que se destacaram como homens de Deus, né? E servindo ao Senhor e passando por suas dificuldades, seus problemas. E é uma relação que a gente chama da galeria desses heróis da fé. E há um relato de tudo pelo qual eles passaram, que é um texto bastante importante para nós. Falaram das coisas que esses homens passaram para servir a Deus de fato, de coração. Mas a Bíblia diz assim, termina dizendo assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso significa que todos estes heróis que passaram, eles estão aguardando ainda, esperando algo que ainda não está completo, o aperfeiçoamento deles. Então a própria Bíblia diz que eles, sem nós, quer dizer, eles estão aguardando por nós, cada um de nós que estamos aqui, também podemos trilhar o caminho e chegar na posição que nós temos que chegar até aquele dia que vai da volta do Senhor Jesus, para que se complete para eles também esta questão. E quando começa no capítulo 12, a Epístola aos Hebreus diz assim: portanto, nós também, pois
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, aí manda nós deixarmos duas coisas: todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você vê? Interessante porque esses pecados e isso que nos embaraçam são as bagagens. E muitas vezes nós trazemos bagagens que não são nossas, né, pastor? Não, não são nossas. Muitas vezes tem coisas que vêm na vida de pessoas que vieram durante a sua existência, desde quando vieram, eram crianças, jovens, coisas que aconteceram, que a pessoa muitas vezes não foi culpada disso, mas aquilo está ali e que precisa sair. Ele precisa se desvencilhar daquilo. Ser Você tá removido entendendo? Ser aquilo. removido, para que ele possa estar pronto. É como você disse, nesse caminho estreito, nessa entrada, não temos que levar nada. Inclusive tem uma mensagem aqui do nosso profeta, o título dela é O Grande Reavivamento Vindouro e o Derramamento do Espírito Santo. Ele diz assim, ele começa a falar dos magos, dizendo, bem, agora vamos tomar, por exemplo, 3 deles. E somos ensinados que havia 3 sábios, o povo de Cão, Sem e Jafé. E quando viram essa estrela aparecendo, eu posso imaginar alguns deles empacotando um monte de coisas. Olha só, eles não podiam dizer, agora vamos pegar uma bússola, vamos pegar isso e aquilo, vamos seguir a estrela, vamos seguir adiante. Mas havia um lá que nunca gastou tempo para arrumar nada. Você conhece as pessoas hoje, estão tentando fazer as malas para ir a algum lugar. Está entendendo? Se hoje eu tivesse uma voz, diz o profeta, para avisar as pessoas, eu diria, não faça malas, mas desfaça as malas para se preparar para ir. Então, não é hora de carregar, é hora de descarregar. Exatamente. A Bíblia diz, aí ele cita, deixemos todo o embaraço. É aí que está a questão. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele diz, homens e mulheres estão tentando se unir a essa igreja, ou se unir àquela igreja, aceitar isso, ou aceitar aquilo. Isso faz confusão. Ah, nessa igreja eu posso, naquela igreja não pode, essa igreja exige isso, aquela já libera isso. Isso são coisas que vão prejudicando. E Né? eles se esquecem de olhar para a Aí palavra. ele finaliza. Pode-se fazer isso naquela igreja, não se pode fazer isso em nossa igreja. Você está tentando fazer as malas. Mas desfaça a carga, descarregue-se e abaixe-se diante de Deus, porque o tempo está próximo. Essa questão de bagagens, eu me lembro perfeitamente que o irmão Brana, eu não vou recordar qual a mensagem, mas o irmão deve saber, porque ele diz que o cristão, para ele poder entrar pela porta que é estreita, eu não posso entrar como o Marcial não entra. Eu preciso abdicar do Marcial, o Marcial tem que morrer para que Cristo habite em mim, somente Cristo. Porque ele é a porta. Somente Cristo passará pela porta. Por isso que o Paulo diz nas Escrituras, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o estágio, é o ponto em que todas as bagagens ficam de lado. Exatamente. Foi o processo que Paulo passou. Ele, quando chegou, ele estava cheio de bagagens, né? Trouxe as bagagens do judaísmo, daquilo que ele tinha aprendido lá no seminário, né? Lá em Israel, que tinha o professor Gamaliel. Paulo estava cheio disso. Mas você vê que Deus exigiu algo dele, ele teve que se afastar, como ele diz na Epístola aos Gálatas, e ficar nas cercanias do deserto da Arábia, e ficou só ele lá com os pergaminhos e Deus, recebendo a revelação que vem do céu. Por isso que ele tem autoridade de dizer para os Gálatas, este evangelho que eu estou pregando, eu não recebi de homem algum,
mas eu recebi pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que considerou aquilo que ele tinha aprendido lá no seminário como esterco, ante a sublimidade de conhecer a Cristo. Então ele chegou nesse estágio que ele chegou, já estou crucificado com Cristo, é o que você falou. E agora vivo, não mais eu, quer dizer, não é mais o Paulo, mas Cristo vive em mim. E o profeta diz que nós temos que morrer, mas ele disse, não, você não precisa só morrer, você tem que apodrecer, para que possa vir o novo, né? Exatamente. Sem as bagagens. A gente tem que realmente se desvencilhar Nenhuma dessas semente vai poder produzir se ela não apodrecer, e somente aquele ponto de vida que está dentro dela brotar novamente. Exatamente. Agora nós podemos, segundo o que você está colocando assim, pastor, e eu creio nessa palavra piamente, porque as igrejas hoje se preocupam muito em um entendimento natural, ou em uma tradução, ou em buscar algo da mente humana. E aí Deus já provou através de Paulo que a mente humana ela é perversa e que nada do homem pode ser usado. E isso acontece muito hoje, enquanto as igrejas buscam em seminários, em teólogos, eles esquecem de buscar na fonte que é Cristo. Exatamente, exatamente. Porque o que uma teologia do homem pode trazer para a salvação? Nada. Aliás, isso só traz confusão. Por isso que há confusão nas pessoas, porque eles estão procurando a verdade, mas quando eles chegam lá, eles encontram um dogma. Eles encontram algo do pensamento humano. E isso não vai resolver o problema, não é? Aliás, essa era a questão que tinha entre as religiões no tempo de Jesus e ele. Porque eles não reconheciam ele como Deus, né? Ah, nós vimos ele lá na carpintaria do pai dele, ajudando, agora ele sai dizendo que ele é Deus. Eles não podiam aceitar. Interessante que isso a gente recebe por revelação. É verdade. Aquele cego do capítulo 9 de João, cego de nascença, ele nunca tinha estudado algo, ele não tinha como, cego de nascença. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia, acho interessante quando começa o capítulo, diz assim, passando Jesus ali, ele viu. A Bíblia faz questão de dizer, viu aquele homem. Ora, mas ele não era cego, mas aí que está, foi a revelação. Revelação. Aí Jesus olha para ele e até os discípulos se confundem, perguntando assim, Senhor, ficaram penalizados de ver ele daquela situação, só com 2 buracos praticamente aqui. Tem-se a noção de que ele não tinha nem o globo ocular. E perguntaram ao Senhor que situação, por que ele está assim? Foi ele ou os seus pais que pecaram para que ele esteja dessa maneira? Aí, interessante, Jesus respondendo e disse, não, essa não é a questão, não. É que eles estavam baseando na Bíblia, né? Que é o pecado do pai vai para os filhos. E Jesus disse, não é essa a questão, ele está assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Aí foi quando Jesus faz o lodo com a terra, né, com a saliva, passa nos olhos dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. E ele, quando recebe a visão, ele vai para a igreja. Diz assim, eu vou lá testemunhar, mas quando ele chega lá, que viram ele, muito embora conhecesse, sabia que era ele, que agora estava curado, disse, mas quem fez isso? Foi o homem chamado Jesus. Pronto, acabou a reunião, porque eles não podiam admitir que aquilo, se fosse um fariseu que tivesse feito, tudo bem, mas foi Jesus, eles não queriam aceitar de modo nenhum. Interessante que se nós formos trazer este quadro para os dias de hoje, nós vemos hoje grande parte do mundo religioso cumprindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Eles negam a Cristo para ficar com as suas organizações. É isso, é o humanismo, né? Eles colocam o homem. Foi eu que fiz, eu que prego, eu sou doutor isto, eu sou doutor naquilo, eu tenho conhecimento. Aí se cumpre que a era de Laodiceia colocou Jesus para o lado de fora, que é o cumprimento de Apocalipse 3:20, quando ele dizendo, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo é quem está do lado de fora.
E como é que essa era coloca Jesus para fora? É porque eles tiram Jesus de cena para colocar o homem, né, o pensamento humano, o intelecto, né, uma fé intelectual, e não é aquela fé genuína, entendeu? Uhum. Aí, claro, se é o mesmo quadro, assim como eles rejeitaram Jesus lá atrás, eles fizeram, isso é forte, mas é a realidade que nós não podemos negar. Eles usam o nome de Jesus, mas não aceitam ele. Com É certeza, verdade. com certeza. E aí, ele disse, eis que estou à porta e bato. Você vê que ele não diz assim, se alguma igreja de aceitar. Não, ele disse, se alguém. Alguém. Então, Deus não está trabalhando hoje mais com igrejas. Está Exatamente. trabalhando com indivíduos, porque Exatamente. alguém é indivíduo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Mas ali em Mateus, que nós lemos ainda ontem, Mateus 7, 13 e 14, diz que poucos vão cruzar aquele caminho, porque é estreito. Isso cumpre, porque eles deixam Jesus do lado de fora e eles seguem com suas bagagens naturais. É, Mas há uma forma, há uma maneira de nós nos livrarmos da bagagem para que nós possamos passar e entrar naquela porta estreita. E sim, esta bagagem é onde Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há um caminho, e o caminho somente é Jesus Cristo. E mesmo assim, eles conseguem deixar Jesus de fora. Por isso que a Bíblia diz que poucos passarão por ele. exatamente. Você está citando algo que me chamou a atenção quando eu li, de Lucas capítulo 13, tá? Lucas capítulo 13. E é muito forte isso aqui, você acabou de citar. E percorria, versículo 22, e percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, olha a pergunta dele, são poucos os que se salvam? Uma pergunta bem forte, né? Uhum. E ele respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Exatamente. Né? Agora, há uma maneira de Sim, entrar pela porta. Há um existe, caminho. existe. Jesus ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que mostra aí? É que Deus não quer pessoas levando fardos. Exatamente. E muitas pessoas carregam seus fardos. Tem pessoas na igreja que são bons cristãos, mas que ainda tem aquele fardo pesado de coisas que eles trazem lá de trás. Um exemplo disso, que numa das mensagens, o irmão Brana cita que uma pessoa perguntou para ele, esse irmão Brana, eu sou um bom cristão, conheci a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não consigo me livrar de um espírito de teimosia. É um fardo, É um é fardo. um espírito. Aí o irmão Brana diz assim, meus irmãos, eu quero dizer para você, ele falou, meu irmão, eu quero dizer para você que eu, muitas vezes, na plataforma, pelo discernimento, eu segui o curso desse espírito. E eu descobri que aquilo muitas vezes vem de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô. Veio de lá, Uhum. São espíritos familiares. familiares, que está sobre você, tal e tal. A irmã Brana diz que ele conseguiu, não foi uma vez só, algumas vezes, seguir o curso desses espíritos que estava sobre ele. Aquilo era uma coisa que era um fardo que ele estava É um fardo. carregando, uma bagagem que ele estava carregando, que ele estava incomodado. Mas ele não era um cristão? Sim, ele era um cristão. Já servia ao Senhor? Ele mesmo diz que servia ao Senhor. Mas ele estava com aquele problema. A irmã Brana ajuda ele como ele deve fazer para se livrar daquilo.
Então era algo que ele tinha que se livrar. Porque, irmão Marcial, às vezes as pessoas se confundem, tem pessoas que confundem, dizem, mas quando eu aceitei a Jesus, o sangue de Jesus não perdoa todos os meus pecados? É algo que mexe e mexe com a mente das pessoas nesse caso, e era exatamente o que eu estava pensando agora, porque eles acham que quando eles são batizados, que nascem de novo, sim, é o primeiro passo para entrar, mas ali é perdoado os pecados. Exatamente, as pessoas têm que entender isso. O pecado passado, o pecado de Adão, você entende? Aquilo foi perdoado, foi quitado. Inclusive a Bíblia diz que Deus joga no mar do esquecimento e não lembra mais deles. Mas muita coisa passa, não pecados, mas é justamente essas Bagagens. bagagens. Às vezes passa e vem. Para isso que existe o segundo degrau, porque o primeiro degrau é a justificação, que é o batismo. Sim. O segundo degrau é a santificação. É ali, nesse segundo degrau, que Deus vai trabalhar para o aperfeiçoamento, para chegar no terceiro, que é o batismo com o Espírito Santo. Você entende? Inclusive, preste atenção, Israel é um quadro para nós. Eles passam na justificação. 1 Coríntios 10 diz isso. O mar vermelho foi o batismo, foi a justificação. Mas aonde eles caíram? No segundo degrau, que foi o deserto. Caiu a maioria. Dos que saíram, foi a grande maioria, só 2. Só 2. Você entende? E por quê? Aí o irmão Branham diz, eles só creram nas 2 etapas da graça. Eles não creram na terceira, que era justamente a terra prometida, que é o tipo do batismo com o Espírito Santo. Eles não creram, por isso que eles pereceram no deserto. Então a nossa caminhada é o sonho daquela irmã que teve os 3 degraus, justificação, santificação, mas o batismo com o Espírito Santo, que é entrar atrás daquele véu. É aí que as bagagens têm que ficar de fora. Que nenhuma bagagem pode permanecer no Santo dos Santos, atrás do véu. Não tem como. Agora, me chamou a atenção também uma coisa, pastor, que eu venho meditando há bastante tempo e eu tenho, inclusive, pregado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e o cristão ele é batizado, mas o arrependimento é algo que deve permanecer com o cristão diariamente, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender, todos os dias nós falhamos. E nós dependemos do perdão de Deus, mas para isso tem que haver um arrependimento de coração. E diário, né? Diário. Então, eu sempre digo assim, o arrependimento vai nos acompanhar até o último dia que nós estarmos aqui. Sim, eu acredito até que o eleito de Deus, ele vai falhar. Todos nós somos humanos falhar. Ainda, né? Somos humanos porque estamos no processo de aperfeiçoamento. Mas é aquele caso assim, qualquer coisa que você faça que não está correto, que não ficou bem, o próprio Espírito Santo vem e faz você sentir isto. Pense bem, o Senhor Deus, olha só, eu estava pregando naquele domingo sobre isso, que Deus diz assim, eu vou fazer uma obra, Ezequiel 36, o Senhor diz assim, eu vou fazer uma obra, eu vou tirar o coração de pedra que você tem e vou colocar em você um coração de carne. Mombrana prega, inclusive, nessa mensagem, véu interior, ele prega sobre isso. E ele diz assim, e eu vou dar um novo espírito para você. Um novo espírito. E você vê, um novo espírito. E depois que eu der um novo espírito, aí no outro versículo ele diz, eu vou pôr o meu espírito, que é o Espírito Santo, nesse novo espírito. Mas muita gente se conforma por ter um novo espírito, ele fica bem. Está com um novo espírito, mas não está no lugar. O novo espírito, na verdade, ele vem a ser dado por Deus para que tenhamos um companheirismo com Deus e passamos pelo processo de santificação até atingir o estágio tal de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque o Mombrana chega até a dizer assim, na mensagem, a personificação do cristianismo. Ele diz assim, nesse novo espírito você canta, você pula, você se alegra no culto,
você está bem, você sai dali dizendo, meu Deus, disse, mas ainda não está certo, ali ainda não está completo, porque o quadro completo é quando ele coloca o espírito dele nesse novo espírito. Aí eu até preguei mostrando assim, ó, os discípulos, quando estavam com Jesus, eles adquiriram o novo Novo espírito. espírito. Então, o João, o Tiago, aquele apóstolo do amor, ó, João não é apóstolo do amor, mas pense bem, quando ele estava com um novo espírito, porque estava andando com Jesus, teve um momento que eles foram lá na terra dos samaritanos e os samaritanos rejeitaram eles, não quiseram recebê-los. E eles voltaram aborrecidos. O João chegou com Jesus e disse assim, Senhor, eles não quiseram receber. O Senhor quer que a gente vai tacar fogo neles? Aí Jesus teve que dizer, calma gente, vocês não sabem de que espíritos vocês são. E você vai ver, mas eles estavam com um novo espírito, mas queriam tacar fogo nos outros. Agora veja que depois que eles recebem o Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo naquele novo espírito, aí você vai ler na Epístola de João, amados, amemo-nos uns aos outros, né? Porque o amor é Deus. Ele diz, se você não ama seu irmão a quem viu, como você pode amar a Deus a quem não viu? Ele fala isso. Aí você não vê mais ele querendo tacar fogo em ninguém. Agora, o era o Espírito amor. Santo é a mudança completa. Exatamente. É isso. Então a gente vê o quadro perfeito nessas coisas. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso nos leva a entender que há um processo, e nós estamos em um processo de cada culto que a gente assiste, a gente dispensar uma bagagem a mais. Com E a gente vai certeza. aprendendo e vai dispensando, porque eu creio que logo, logo, eu vejo já Deus fazendo uma obra muito intensa, ele se intensificando na igreja, ele... Quantas vezes a gente viu a manifestação de Deus na igreja, como em Rio do Sul, foi sobrenatural. Sobrenatural. Coisa sobrenatural. Então Deus está se intensificando mais e mais e ele está se aproximando mais e mais. Por quê? Porque nós precisamos chegar a um ponto de que ele possa habitar em nós realmente, não só com o novo Espírito, mas sim o Espírito dele dentro de nós, onde ele caminhará na terra através dos seus filhos. Sim, com certeza. Esse é o processo onde nós devemos chegar. Por isso que Mombrana diz que nós vamos à igreja. Qual é o propósito? Por que nós vamos à igreja? Ele diz assim, para ver onde estão as nossas falhas e ver em quem nós podemos melhorar. Esse é o projeto. Porque Jesus disse assim para os discípulos, ó, mesmo andando com eles, ele disse, vós, João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é a palavra que faz o processo de limpeza, porque ela tem que limpar aquele vaso para ele receber a essência desse Espírito Santo naquele novo Espírito. É mesmo João que eu acho que fala que a palavra é a água que nos limpa, que nos purifica, isso. E aquele que mergulhar nessa palavra sempre sairá limpo. Então você vai vendo que essa fonte que conduz essa água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, né? Se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E você vê Jesus vendo naquela festa lá dos tabernáculos, quando eles estavam comemorando ali, Jesus estava na festa e ficou olhando como é que estavam fazendo aqueles rituais, mas já era simplesmente só. E ele subiu nas escadarias e gritou no último dia da festa, no grande dia, disse assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra que ele falou isso? Sim. E oferecendo a água que era ele. Você pare de fazer isso aí, que é só ritual, que não está resolvendo nada mais para vocês, é só uma celebração. Mas eu sou a verdadeira água que vocês podem beber. E ele começa a oferecer isto, né? Que é essa água que purifica, essa água que limpa. Então, precisa ser feito algo para se livrar dessas bagagens. As pessoas têm que se conscientizar primeiro que elas precisam. Eu acho que é isso. Eu tenho um problema sim, eu preciso me livrar disso. Se você não se conscientizar, você não vai lutar
para se livrar. Primeiro, pastor, porque a Bíblia nos diz que Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Mesmo que nós não tenhamos força, porque Deus diz que a nossa força é Ele. Ele que nos dá força, Ele que nos dá fé, Ele que nos dá todas as coisas. Mas Ele depende da nossa intenção. Se o nosso coração e a nossa intenção tiver de acordo em querer deixar as coisas, aí Deus faz a parte. Porque é aquela coisa, ele bate na porta, mas ele não arromba a porta. Tem que abrir. Claro que não. Tem que ter a sensibilidade de abrir a porta e deixar a palavra entrar em seu coração. Pois é. Então, por isso que Paulo, aos Hebreus, ele nos conscientiza disso aí. Ó, irmãos, preste atenção. Tem um grupo de irmãos. Interessante sabe, aquele povo do Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo. Eles estavam só numa promessa que era do futuro. E mesmo assim eles conseguiram viver uma vida, rapaz. Você não vê os grandes homens que viveram lá? Olha, isso nos responsabiliza, porque agora nós temos o Espírito Santo derramado sobre nós, para nos ajudar, para nos dar força, para nos conduzir e para fazer esse processo. Nós temos. Quer dizer, nós temos mais condições. Por isso que Paulo diz que Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito. Mas eles estão de lá olhando para nós, dizendo, irmão, vamos, irmãos. Irmãos, tome iniciativa, irmãos. Nós estamos esperando por vocês. Porque eles dependem de nós, Claro. Eles dependem de nós chegarmos à perfeição para que aconteça, então, o aperfeiçoamento da noiva em uma totalidade, claro, em um momento único. Porque somos um corpo. Exatamente. Todos nós, eles fizeram parte na era deles, no tempo deles. E nós estamos no final também para finalizar esse processo. Então, estão dependendo disso. Então, Paulo é bem veemente quando ele diz assim, irmãos, nós que estamos rodeados dessas testemunhas, que ele chama de nuvem de testemunhas, então nós temos que deixar de lado. São os santos que dormem em Cristo. Claro, aí ele diz assim, essas duas coisas, o pecado, que é uma coisa, mas não é só o pecado, porque tem gente que diz, não, mas eu não estou pecando, eu não tenho pecado comigo, eu não estou fazendo coisas erradas. Mas às vezes ele não tem pecado, mas tem um embaraço. Às vezes vem embaraços que eles nem sabem de onde vem de trás. E sabe que tem uma coisa que eu estava lendo na mensagem do profeta, e o profeta diz assim que tem certos lugares que a gente anda e se nós não estivermos preparados e blindados pelo Espírito de Deus, nós acabamos carregando bagagens de certos lugares e levando para casa. Sim, isso, porque o profeta diz isso. Eu temo que em vez de nós estarmos recebendo o Espírito Santo, nós estamos pegando espírito uns dos outros. Exatamente. Ele fala isso, você entende? E Paulo, ele falando, aconselhando Timóteo, ele diz assim que o soldado, né, que está militando, ele não se embaraça com os negócios desta vida. Por quê? Porque ele está a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Exatamente. Tudo que preocupa ele é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho dito, pastor, que em primeiro de tudo é o reino de Deus, que é a sua palavra. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então nós temos que prestar atenção nisso. Aí assim, que tipos de embaraços são esses? Tem pessoas que tiveram problemas lá atrás, não foram bem, tem problema na família, não tiveram o apoio necessário, não tiveram o amor necessário, o carinho necessário, e eles vieram numa vida dura, que gera coisas aí, que embaraça depois. É verdade. Você entende? Tem pessoas que tiveram outros tipos de coisas, até mais difíceis, que não foram eles culpados, mas carregam isso.
Ó, você vê que a Bíblia conta a história de Jefté. Jefté era um rapaz que nasceu numa família e era filho de uma prostituta. Só que o pai dele teve os legítimos com a mulher. E ele nasceu de outro relacionamento. E os irmãos dele simplesmente expulsaram ele de casa. Disseram, vai-te embora, tu não vais herdar junto conosco porque tu não és legítimo. Só que ele era um cristão tremendo. Ele era um potencial tremendo, mas aquilo se tornou um problema para ele. E o que é que aconteceu? Ele deixou a casa, foi embora para outro lugar, se meteu com os vagabundos. Só pessoa ruim. Foi se meter com eles, a Bíblia diz isso. Só que o inimigo chegou lá para guerrear contra a cidade e não tinha ninguém para se levantar para regimentar o exército. Aí eles se lembraram, ó, só tem um que pode fazer isso. É o Jefté, e foram atrás dele lá. Aí os senhores da cidade disseram, Jefté disse, vocês não queriam lá, me expulsaram, agora vocês estão querendo, o que é que vocês querem comigo? Não, mas é só tu que pode e tal, a gente reconhece o teu valor. Aí ele disse, se vocês me apoiarem e eu for o chefe do exército, eu vou. E veio, e venceu, porque ele tinha potencial, mas tinha um problema. Eu chamo isso até de porém, porque você vê a história de Naamã, um grande soldado, meu Deus, o combatante, ele deu muitas vitórias para o rei da Síria, venceu muitas guerras, ele era reverenciado, o povo gostava dele. Aí ele diz, porém, leproso. Aquele era o porém dele. Um grande homem com um porém. E graças a Deus aquela menininha estava lá, que deu, né, a receita para ele encontrar o profeta. Ela estava no lugar certo. Estava no lugar certo. Então tem pessoas que são grandes pessoas, potencial imenso, pode fazer grandes coisas para Deus, mas às vezes estão impedidas por uma bagagem, por um problema, por um porém. Tem que se livrar. É verdade. Nós estamos aqui entre pai e filho, conversando com o pastor Jorge Reis, meu pastor. Pastor, há poucos dias nós tivemos um fato, vamos trazer para o atual agora, para mostrar porque, o que são esses espíritos. Um fato muito curioso de algo que acontecia longe desta pessoa. Era a família dela distante, que causava problema, que tinha problemas lá e acabava afetando ela. Interessante, porque ela não, essa é uma bagagem que estava sobre ela, estava pesando sobre ela, mas ela não foi buscar essa bagagem, mas era necessário ela fazer um desligamento. O senhor sabe do que eu estou falando? Isso. Nós tivemos que entrar em ação, identificar aquilo que estava prejudicando a nossa irmã, né? De prosseguir, de servir a Deus de fato, livre, com aquele espírito leve. Exatamente. Então nós tomamos uma iniciativa de orar junto com ela, né? Voltando lá atrás e pedindo perdão a Deus por aquilo, né? Que tinha causado os problemas, dizer, Senhor, e fazer aquela oração direcionada. E ela eu fui direcionando ela foi repetindo, e ela chorou muito, inclusive, e eu fiquei esperando o resultado depois disso, de fazer aquela oração direcionada, pedindo perdão pelos problemas do avô, pelos problemas vamos dizer, da avó, e da família que estava causando isso. E graças a Deus que nós tivemos agora o testemunho dela, dizendo que ela se sente outra pessoa livre, leve, livre, sem aquele peso que estava sobre ela, que estava prejudicando ela na caminhada. É isso. Desta forma, nós conseguimos mostrar que há uma maneira. Muitas vezes as pessoas não sabem o peso que carrega. E carrega peso desnecessário. E há maneiras de se fazer. E eu sempre quero dizer uma coisa. Não espere você estar sufocado. Se você tem um pastor posicionado na palavra, procure seu pastor, leve diante dele, ele vai saber conduzir perfeitamente e você será uma pessoa livre, porque Deus não fez nós com jugo. Ele nos fez livres. Ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve
e às vezes as pessoas se olham e se veem amarradas. Quer ver um fardo muito pesado? É a falta do perdão. Esse eu acho que é um dos principais. Uma mágoa. Porque o perdão abre guarda. muitas portas. Claro, o perdão ele desbarata o inferno, ele desmonta as façanhas de Satanás. E tanto é que Jesus dedicou uma parte do capítulo 18 de Mateus para mostrar isso para nós. E pessoas, às vezes, acontece uma coisa, não perdoa alguém, tem tipo de temperamento, tem dificuldade de perdoar. Ou guarda aquela mágoa ali. E nós não, o profeta diz que nós não fomos feitos para isso, não fomos feitos para mágoa. Isso são bagagens também. Não fomos feitos para odiar, nós fomos feitos para amar. A nossa estrutura original foi criada para isso, para amar. Mas o diabo vem e coloca as outras coisas, que é justamente para prender a pessoa. Então você vê que isso é tão certo que há uma evolução. Às vezes começa uma falta de perdão, aí se estabelece uma mágoa, aí ela vai subindo, ela não fica só ali, ela vai crescendo, ela Como uma bola de neve. Ela chega no estágio de raiz de amargura, que Paulo diz que nós não devemos ter. E quando chega nesse estágio, atrai doenças. A gente sabe, artrite, artrose, doenças de todo tipo pode vir. Por que isso acontece? Porque Jesus disse, ele contou aquela parábola daquele rei que os dois homens deviam. Um devia, vamos pôr o nosso dinheiro para ficar mais, R$1 milhão. E aí o rei disse, presta conta comigo. Ele disse assim, eu não tenho com que te pagar agora. Se tem paciência comigo, aí o rei disse, não, vai ser vendido você, sua mulher, seus filhos, sua casa, tudo que você tem, para poder pelo menos amortizar a dívida. E aí ele se jogou de joelhos e disse, tenha misericórdia de mim, e eu vou te pagar. Aí Jesus disse assim, aquele rei movido de íntima compaixão, disse assim, meu filho, levante, olhe para mim, você não me deve nada. Meu Deus, tu já pensasse o sentimento de uma pessoa que deve R$1 milhão e sair perdoado? Meu Deus. E sai pisando nas nuvens. Só que quando ele chegou lá na rua, ele encontrou um outro companheiro dele que devia R$100. R$100. Aí chegou lá e disse, tu me deve R$100, vem cá. Aí o homem disse, mas eu não tenho R$100 para te dar, não, vem cá. E pegou ele, começou a bater nele, e Jesus disse que o rapaz chamou a polícia e disse, prenda esse rapaz que me deve R$100, até que ele me pague. Aí alguém estava olhando, foi lá no rei, aquele senhor, aquele companheiro que o senhor perdoou uma dívida altíssima, vocês lembram? Sim, pois ele saiu lá fora e encontrou um que devia R$100. E ele contou tudo, bateu nele e botou ele preso. Por isso que fala prisão. Preste bem atenção. Então tem tudo a ver. Aí o rei disse, chama ele aqui. Quando chamou, disse, rapaz, tu me devia quantos? R$1 milhão. O que aconteceu? Tu me suplicaste? Sim. E eu não perdoei? Sim. Por que tu não fizeste a mesma coisa com o teu companheiro? Então agora a dívida volta. Tu tá me devendo de novo. E sabe o que é interessante? Isso que me chama a atenção. Se você ler o texto bíblico, Jesus disse que entregou aquele rapaz aos atormentadores. Não entregou para a polícia. E atormentadores, você pode pesquisar no dicionário, é um demônio. Então entregou ele para vários demônios e disse, tome conta desse rapaz até ele me pagar o último centavo da dívida que ele me deve, de R$1 milhão. E Jesus virou e disse, assim fará o meu Pai Celestial com essa geração, se do fundo do vosso coração não perdoardes as pessoas. Sabe como eu vejo isso? A dívida que eu devia para Deus era R$1 milhão, eu não podia pagar. Mas a dívida que o meu irmão faz para mim é R$100 perto do que eu devia para Deus. E muitas vezes a gente não consegue perdoar. Não consegue. Aí aquilo vira uma bagagem para aquela pessoa. Exatamente. Como é que ele vai entrar no céu dessa forma? Como é que ele vai no rapto com essa bagagem toda, não perdoando alguém? Não entra. Não entra. A Bíblia diz que não entra a porta estreita e não cabe bagagens. Não cabe essas coisas. Por isso que a palavra é a água que nos limpa. E é necessário. Às vezes eu presto atenção e as pessoas, a palavra Deus falando tão forte e a palavra cruza alto.
e nem sabem que eles estão perdendo momentos e talvez oportunidades de se livrar de certas bagagens. Exato. É fácil. Você vê que é muito sério. Eu estava pregando domingo de manhã, na escola dominical, gente. Uma palavra que sai errado, emitida sobre alguém, não se Que não acerta. tem como retornar. Não tem. O profeta diz que aquela palavra sai. Ó, nós estamos falando aqui. Uhum. Isso, depois que acaba, desliga a câmera aqui, tudo, mas não fica. O que a gente falou aqui vai embora. São ondas sonoras e ela vai. E vai, não tem jeito de apagar isso. Então, uma palavra errada que se diz de alguém também, um juízo que se fala, um mau pensamento ou uma expressão errada sobre a vida de alguém, aquilo vai. O profeta diz assim, aquilo vai te encontrar lá no dia do juízo. Ele diz, é como jogar uma pedra numa lagoa, não importa o tamanho da lagoa, forma uma ondinha, vai parar lá na margem. E assim, só tem uma maneira, só Deus que apaga, quando você vai e se acerta com aquela É pessoa. verdade. Aí Deus faz Não aquilo adianta apagar. se arrepender se não houver acerto. Não tem. São bagagens. São bagagens que devem ser. Então você vai ver que se a gente vai entrar profundamente nisso, tu vai encontrar inúmeras coisas. Agora, é interessante, pastor, porque eu sei que nós estamos em busca de uma herança, porque nós somos filhos, e o filho, ele merece herança. Então a gente sabe que nós precisamos nos limpar, precisamos estar aptos para receber a nossa herança. E o caminho para receber a nossa herança é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele disse, eu sou o caminho, então não há outro caminho, somente Jesus. E eu vejo que muitas pessoas ainda acreditam, de certa forma, em igrejas como instituições que possam levar aos céus. Porque muitos dizem, todas as igrejas levam ao céu. Mas a palavra de Deus diz que isso é mentira. Que o único caminho que pode nos levar ao céu é Jesus Cristo. É Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, tudo é através dele. E ele é a palavra, não é? Nós sabemos bem disso. Então, não existe como nós chegarmos e conseguirmos a herança que temos se não for através de Jesus. Isso não tem nada a ver com a igreja. Exatamente. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com credo, com dogma. Não tem nada. É Cristo. E você vai entender uma coisa. O profeta pregou uma mensagem, espírito sedutor. O espírito sedutor vem agindo em todos os tempos na humanidade. Qual é o sentido que ele quer? Ele quer tirar Cristo da frente e colocar qualquer outra coisa. Uhum. Esta é a intenção do diabo desde o princípio. Você vê, é tão simples assim. Quando Jesus estava na terra, que João Batista, olha como o diabo apareceu pregando lá na beira do Jordão, o diabo correu no ouvido de todo mundo e disse, aquele que está lá é o Cristo. Veja só como é o Cristo. E todo mundo ia no Jordão e disse, tu és o Cristo? Pode olhar lá em João. Uhum. Tu és o Cristo? João disse, não, eu não sou. Não, tu és o Cristo. Interessante, né? Quem tu és, tal, para que a gente possa dizer, dar a resposta para aquele que nos mandaram. Tudo bem, enganou. Quando aparece o Cristo verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, olha só, aí Jesus diz assim, um dia parou de dizer, o que é que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? Vocês que andaram por aí. Aí o que é que eles disseram? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Interessante, ninguém disse que ele era o Cristo, o diabo escondeu. Do que não era, ele foi falar, é o Cristo, e do verdadeiro ele escondeu. Por isso que Jesus disse, tudo bem, estou sabendo disso, eu quero saber de vocês agora. Uhum. O que é que vocês acham? Aí que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí você vê que Jesus se alegrou com isso. Porque ele viu que Pedro não foi enganado, nem aqueles discípulos que estavam ali. E disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
porque isso não foi carne nem sangue que te revela, mas o meu Pai que está nos céus, e eu te digo que tu és pedra, isso que me alegra. E sobre esta pedra, que é essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Então, para você descobrir essa herança, tem que ser por revelação. Só revelação. Senão você não vai conseguir. E é por isso que, pela falta de revelação, pastor, hoje a gente vê o mundo religioso matando. E aí vem aquela escritura, cegos guiando cegos. Exato. Exato. Era como os fariseus, né, irmão? Eles acharam que estavam fazendo certo. Onde o próprio Cristo estava diante deles e eles não o reconheceram. E aí veio assim, veio para o que era seu, João diz, e os seus não receberam. Mas agora tantos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha aí só. Ao quais nós nos tornamos filhos de Deus. Exato. E aí, como filhos de Deus, nós temos direito a uma herança. Exato, irmão. Então, eu acho que nós temos motivo de sobra para nos alegrarmos, porque Deus nos deu isso. Quem era Jorge? Quem era Marcial? É verdade. Meu Deus! E o Senhor nos tirou de onde a gente estava, me tirou lá do meio onde eu estava há muitos anos e abre a minha mente. Hoje eu entendo perfeitamente esse processo. Isso quer dizer, é revelação. O que Jesus prometeu que ele ia fazer lá mais de 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje também. É verdade. E nós só podemos conseguir essa herança. Tem um processo para nós conseguirmos. Não é de qualquer maneira, não. Não é uma igreja que vai dar isso. Não é um pensamento humano, não é um seminário. Não. É Cristo, é a palavra, é a revelação. Porque há uma confusão. As pessoas não sabem nem quem é Cristo. Eles dizem que ele é uma segunda pessoa de uma suposta trindade. Às vezes, a gente conversando com as pessoas, isso aconteceu semana passada agora, aqui numa lavagem, estive ali, e aí a moça me perguntou, mas você é um pregador? Ela falou assim, eu sou, graças a Deus. Mas de que igreja? Primeira coisa, mas de que igreja você é? Eu falei, eu não prego igreja nenhuma. Quando eu falei, eu não prego igreja nenhuma, ela disse, mas como? Como você prega? Então, eu prego somente Cristo ressuscitado. Porque é isso que eles ficam impressionados, porque a gente diz, não é uma placa de igreja, a gente tem que ter para cumprir a lei humana. Mas a gente sabe que o que nós estamos defendendo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Com certeza. Então, eles já ficaram condicionados a isso. A uma placa, a uma igreja tal, igreja tal. E isso existe inúmeros por aí. E todas elas estão cheias de gente. É verdade. Mas não é isso. Não é isso. Inclusive, isso vicia eles a dizer que é igreja. Aí a igreja se torna acima da palavra. Colocando a igreja em primeiro acima lugar. Da palavra. Entendeu? E quando é o contrário. É a palavra que está em primeiro lugar. Até o nosso profeta encontrou, você sabe, um bispo, e ele disse, não, é a igreja. O Mambrana disse, não, é a palavra. Então isso já vem de muito tempo. Isso, na verdade, já vem lá de Jesus Cristo, porque a igreja, naquela época, o mundo religioso, isso é uma coisa muito importante, é um quadro que se fecha, porque aquele sacerdote que ele teve a palavra viva, Jesus Cristo diante dele, ele não o reconheceu, foi aquele que mandou condenar Jesus. Exato. E era a igreja. E o sacerdote não era um homem de um caráter ilibado? Inclusive, a Bíblia diz que ele profetizou. E a profecia dele foi certa. Ele profetizou que tipo de morte Jesus ia ter. Mas, e ele que estava mandando crucificá-lo lá. E a profecia dele estava certa. Era a igreja, porque ele estava ali representando a igreja. Agora nós entramos no assunto que confunde as pessoas. Então não é o dom. Não adianta, é a palavra. O mesmo homem que profetizou sobre a morte de Jesus, que foi o Caifás, né, lá, e disse que tipo de morte Jesus ia ter, e estava correta a profecia dele. Estava correto, até porque ele tinha o dom de profecia. Era um dom. E é um dom, é um presente de Deus. Exato. Que Deus dá sem arrependimento. Exato. É outro assunto, mas é algo
que pode confundir. O dom é uma coisa, mas a palavra é a única coisa que não passa. E o dom ainda pode falhar. Claro, ele Só que estava não com falha. dom e fora da palavra. Exatamente. Prova que o dom pode falhar, mas a palavra é a Não única falha. coisa que não falha, Não que não falha. passa. Não falha. Inclusive, Satanás não tem medo de dom, não. Não. Pelo contrário. Ele imita e personaliza. Exatamente. Ele vai e usa até os dons Exatamente. e confunde. Agora ele tem medo da palavra, porque a palavra é forte contra ele. Aliás, a única arma que derrota Satanás, nós sabemos disso, É verdade. é a palavra. Tanto Olha, que Jesus disse, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não passarão. não há onde passar. Essa é a verdade. Então, por isso que às vezes as pessoas se confundem e formam uma visão diferente, uma visão ofuscada, obscura, do que é ser um cristão, na verdade. Porque ser cristão não é pertencer a uma igreja, não é estar no quadro da igreja, não é ter uma carteirinha de membro, não. Não, ser cristão é muito mais profundo do que isso. É mais do que ser crente, né? Exatamente. Porque ser crente é uma coisa e ser cristão é outra. Porque outra. quando você fala sou cristão, você está dizendo que você é um seguidor de Cristo, Exatamente. da palavra. Exatamente. Porque ser cristão você tem que entrar nesta palavra. Eu gosto muito de João 15:7. É uma escritura que para mim É forte ela demais. aperfeiçoa todas as coisas, porque quando ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, Oh, isso é algo sobrenatural, porque tem que, a palavra, a própria palavra diz assim, que ela é viva e eficaz, tão penetrante como a espada, e aí ela é viva, e nós somos vivos. A palavra viva com o ser vivo se tornando em uma simbiose, que é a união perfeita de dois seres vivos para se tornar um só. Isso. Aí, isto é ser cristão. Isso. Se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim. Isso. E as minhas palavras estiverem em vós. Não existe eu estar em Cristo sem a palavra dele não estar tem. em mim. Não, a palavra de Cristo é uma só, não pode ser. Por isso que Paulo disse, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Exatamente. É a mesma coisa. Quer dizer, Paulo estava tão envolvido com a palavra, ele estava vivendo a palavra e sendo a palavra, que ele não podia dizer outra coisa. Ele disse, não sou eu mais, não é mais o Paulo. Quer dizer, ele estava livre de todas as bagagens ali, não tinha mais nada que prendesse ele. Estas são umas bagagens perigosas, porque são as bagagens religiosas. Tremendamente perigosas, aonde enganam o povo, aonde distorcem a verdade e acabam levando, fazem exatamente o que o diabo quer. Porque Satanás não quer, ele não quer distorcer toda a palavra, pastor. Não. Não, para ele enganar Eva foi só uma palavrinha desse tamaninho que ele colocou no meio, que jogou o mundo a essa desgraça que está aqui. Um não, N-A-O-T-U. Só isso. Não foi um discurso grande. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, ai daquele que tirar ou acrescentar um tilo, um jota da minha palavra. Então, eu prefiro permanecer com a palavra. Doa do jeito que doer, se tiver que limpar, nós vamos limpar. Se tiver que nós colocarmos a cara no chão, mas nós permanecemos com a palavra. E um detalhe, é toda a palavra, tá? Toda. Não pode ser uma parte dela. Exatamente. Não é o que me interessa, entendeu? É o que o mundo religioso faz. Não é selecionar. Não, Jesus disse, olhando da cara do Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pronto, acabou. É verdade. Não tem. Porque o diabo quer que a gente siga só uma parte da palavra. Eu até digo assim, o diabo não se importa que as pessoas vão para a igreja. Vão para a igreja. Ele até manda. Mas contanto que a tua vida não seja aquela, sabe? Que pode ficar 99,9. Só não fica o 100%. Faz aí, vai lá, faz os teus cultos no domingo, mas na segunda-feira ele está satisfeito com essas vidas assim. Pois é, porque ele sabe que aquele pontinho ou aquele 0,001% vai condenar. Claro, e aí as pessoas ficam enganadas, não, mas eu estou numa igreja, eu tenho um cargo, eu prego, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu estou na igreja. Meu Deus, sabia que Israel era assim? Sim.
Israel era assim. Quando É exatamente Por o que, tipo. por que eles assimilaram a festa de Baal? Porque a festa de Baal tinha culto, tinha oração, era tudo bonitinho, mas quando terminava o culto, aí caiu na gandaia, né? E aí tinha bebida, aí pronto, aí era tudo quanto era permissivo, tinha. Então, estava tranquilo. Não, Mas mas nós fizemos o culto. será que isso não tem um reflexo nos dias de hoje? Inclusive, você sabe que dentro de Israel tinha os prostitutos cultuais. Né? A Bíblia fala prostitutos cultuais. Eram prostitutas, homens e mulheres, mas não era, não. Tu é prostituta na rua? Não, eu não sou lá na rua, eu sou do culto do Senhor. Meu Deus. Que até o rei Josias, quando veio fazer que ele fez o avivamento dentro de Israel, que Deus usou ele dentro do templo tinha os apartamentos que era para esses prostitutos cultuais. Eles tinham a parte deles ali. Uhum. E Josias montou tudo para fora. E Israel tinha isso, irmão. Olha para os dias de hoje. Você vê se não tem esse tipo de coisa. Bom, isso aí são coisas mais sérias. Tudo isso são bagagens terríveis, mas eu ainda creio que essas bagagens denominacionais e são as piores. Mas este é mais um Entre Pai e Filho, que nós estamos aqui hoje com a presença do pastor Jorge, falando sobre bagagens e sobre herança. A herança dos filhos de Deus, o que o senhor pode falar, pastor? O que nos espera como herança aquele que conseguir passar a porta estreita, deixando todas as bagagens e colocando Cristo primeiro? Nós temos que saber que para nós passar, nós precisamos deixar as bagagens, colocar Cristo em nossa vida e Cristo vai passar a porta estreita através de nós. Esse é o ponto. Mas algo nos espera. Para chegarmos lá, irmão, nessa herança que Deus preparou para nós, porque nós não podemos perder esse foco. Perder esse foco. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós temos uma cidade. Exatamente. Que o Senhor nosso Deus prometeu vir nos buscar. Inclusive a promessa que existe é de que nós vamos vê-lo como ele é. É uma herança isso também. Só que a mesma Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não. Não tem como. Não tem Por como. isso que Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, como ele é santo. Então, tem um processo para isso, para a gente adquirir essa herança. Por isso que eu gosto muito do versículo de Filipenses 1, versículo 6. Esse, tendo por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, ele a aperfeiçoará até aquele dia do Senhor Jesus Cristo. Tem um processo, não se vai de qualquer maneira, não se consegue isso de qualquer maneira, tem que passar pelo processo divino. Nós temos que nos render a Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que dizer, Senhor, eu estou aqui, tira de mim tudo que não presta. Mas da mesma forma, a Bíblia diz também que o reino de Deus é tomado à força. Claro, e só os que se esforçam que entram por ele. Então, não é de qualquer maneira. Mas se Não é esforçar não é uma vida relaxada. Aí que eu digo, se esforçar para se adaptar ao caminho. Porque interessante, nós somos peregrinos, somos caminhantes. Nós encontramos o caminho de volta. Agora, muitas pessoas querem que o caminho se adapte a ele. Não, lembra que nosso profeta diz que Elias colocou aquela capa sobre Eliseu e demorou 10 anos para Eliseu se ajustar àquela capa. Então, muitas pessoas têm ideia, não, Deus tem que me entender do jeito que eu sou. Não é a capa que tem que se adaptar a você. Você não pode cortar a capa, você não pode costurar a capa, você não pode mexer na capa. É você que tem que se ajustar a ela. Ora, se Eliseu demorou 10 anos, imagine quantos anos não vai demorar para muita gente se adaptar. É verdade. Mas eu fico feliz
porque nós estamos no caminho correto. Eu sei que Jesus Cristo é o caminho. Amém. E quando a gente se dobra a Ele, e na nossa alma, no nosso coração, eu sempre digo isso todos os dias: Pai, me ajuda a eu te servir melhor neste dia. Porque há uma necessidade. Nós temos um corpo, nós vivemos em uma carne humana que é perversa. E nós Sim, precisamos lutar contra esta carne para sim. poder deixar que o Espírito nos guie. Paulo disse que ele esmurrava o corpo dele, claro, falando no espiritual, né? Eu me esmurro a mim mesmo para se subjugar, para poder receber a sublimidade de Cristo, para ser um cristão de fato. Essa é a nossa luta, é do cachorro branco com o cachorro preto. Aquele que se alimenta mais é o que vai sobressair. Se alimentar o preto, ele vai comer o branco, e já era. Tem que alimentar o branco, né? Que é a palavra, Cristo, o Espírito Santo, para ele poder subjugar o preto. Senão não tem jeito. Verdade. Agora, essa palavra, Jesus disse: pregai a todas as nações. Ele fez para todos. A gente sabe que não são todos, porque existem duas sementes no mundo. É forte isso, mas existe duas sementes já predestinadas, porque veio. É um outro assunto que nós vamos tratar em um outro dia, mas a gente sabe que a semente de Deus, aquele que foi escolhido e predestinado, ele vai alcançar o caminho. Deus não vai perder seus filhos. Não, não. São aqueles que Deus viu antes da fundação do mundo. Paulo fala muito bem sobre isso em Romanos capítulo 8. Eu gosto muito de Romanos 8, porque ele mostra o nosso estágio, né, atual e mostra de onde nós viemos. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim, deixa eu ver aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Então, é um prévio conhecimento. Deus já sabia quem eu era antes dele criar esse mundo. Deus já sabia quem você era. Verdade. Antes de criar esse mundo. Embora, quando nós chegamos... Porque o plano de Deus não é de agora. Não. O plano de Deus não foi traçado... o plano de Deus já vem, e Deus nunca foi pego de surpresa. Mesmo quando Satanás tomou o jardim do Éden, Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus já tinha o plano perfeito, porque ele já sabia, inclusive, o dia, a hora e o minuto que eu estaria aqui e que você estaria aqui. Inclusive, o plano da redenção já tinha sido feito lá atrás. Exatamente. Antes dele pensar em criar, ele já tinha feito o plano de redenção. Porque ele sabia o que ia acontecer. Então, você falou certo, Deus não é pego de surpresa, ele sabia que ia criar um homem, ele ia cair, mas o plano já estava estabelecido, já estava feito. Não tinha como. E eu gosto disso quando eu penso nessas coisas, pastor, porque neste plano que Deus fez, ele já previu todas essas coisas. Ele sabia, inclusive, quantos demônios estariam nessa era. E ele escolheu, porque esta era é terrível. Esta é a pior era que tem, a mais negra. Onde o pecado está... Você vê que os quatro, né, os cavalos todos cavalgando nessa era. Estão todos soltos. Porque o amarelo é uma junção do branco, do vermelho e do preto. Então, todos estão cavalgando, trazendo morte. Deus sabia que essa era ia ser terrível, que ia ser a pior de todas. Por isso, também, ele reservou o melhor para essa era. Que foi a revelação de sua palavra. Total, abrindo os selos. Entendeu? Era para nos dar essa força, que essa esta graça. É a segurança. Exatamente. E é esta revelação que está nos impulsionando. É essa revelação que as portas do inferno podem vir, não tem nada contra ela. Não vão. Satanás não tem como frustrar isso mais. Acabou para ele. Os que Deus deu a revelação de sua palavra, eles vão chegar lá. Vão chegar lá, não tem como. E uma coisa interessante, porque às vezes a gente anda por esse Brasil afora e a gente encontra os irmãos dizem assim, ora por mim, sou um irmão coitadinho, pequenininho, preciso de ajuda e tal.
não há ninguém pequeno e ninguém coitadinho aqui. Não. Porque para viver nesta era, eu acredito que aqueles que viveram lá com Paulo, eles não teriam condição talvez de viver nessa era. Deus escolheu aqueles que ele tinha de melhor. Exatamente. Aquilo que ele tinha de melhor para colocar nesta era e iria suportar. Por quê? Porque Deus disse para Satanás, tu pode reinar, mas eu terei uma noiva pura, Com certeza. que não vai se dobrar aos encantos de Satanás. Dentro de Nazaré ele tinha uma Maria. Naquela cidade que só vinha notícia ruim de lá, que até o Natanael disse, pode vir alguma coisa boa daquilo, mas Deus tinha uma Maria lá, conservada, pura, para trazer dentro dela a semente perfeita que é Cristo Jesus. Se ele tinha uma Maria lá, ele tem que ter as Marias aqui. Oh, glória a Deus. A igreja Maria, a noiva Maria. Nessa era podre que nós estamos vivendo, ele também reservou uma igreja Maria para que Cristo esteja dentro dela e não tem nada mais para ninguém. Eu fico feliz com essas coisas, irmão, porque sabendo da onde nós passamos e tudo que nós aprendemos e sofremos nesse mundo, mas quando nós demos de cara com esta palavra, e esta palavra vem e a revelação vem, e isso nos enche de tal forma que a gente se sente gigante diante de Satanás, e eu sempre digo assim, ó, eu não tenho medo do diabo, porque eu sei quem está comigo. Aquele que está conosco é muito maior do que esse demônio. Claro, é a palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É verdade. Então nós estamos do lado do maior, nós estamos do lado do Todo-Poderoso, meu Deus do céu. A gente pensa nessas coisas, nossa alma Por isso salta. a nossa segurança é Cristo Jesus, a sua palavra. Com não há outra segurança, não há outro caminho, não há outra maneira de você que vai estar nos assistindo, que você está vendo esta palavra, não há outra maneira de você chegar à salvação. Só há este caminho, a palavra de Deus. Se você deseja encontrar a Cristo, se você deseja ser salvo, não é uma igreja que vai te levar à salvação, mas é Cristo em sua palavra. Não é isso, pastor? Com certeza. Ele é o único caminho, ele é a porta, ele é a luz, ele é a água, ele é tudo. Tudo que nós precisamos, ele se apresentou como a necessidade que a gente tiver. Você vê, tudo. Então vamos nos segurar aí mais em quê? É verdade. A nossa segurança chama-se Senhor Jesus Cristo. Com certeza. Ele é tudo para nós. Este foi mais um Entre Pai e Filho. Hoje, conversando com o pastor Jorge Reis, meu pastor, e tenho a satisfação de dizer que nós somos guerreiros de Cristo e continuaremos peleando. Amém. Vamos até o final, não é? E que você também possa ir, você possa encontrar, você possa ser satisfeito com esta palavra que é Cristo Jesus, que ele preencha toda a sua vida. Aí você não vai ter mais necessidade de nada. Pedro chegou num ponto, diante daquele coxo, que ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tem uma coisa dentro de mim pulsando que eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É o que Deus quer que a gente tenha. É verdade. E nós só chegaremos a este ponto na santificação. Santificação pela palavra até o que aconteceu em Pentecostes. Quando eles receberam o batismo do Espírito Santo e a porção de Cristo dobrada sobre eles e aonde a sombra de Pedro curava. E eu quero te dizer uma coisa, para terminar, que o maior presente que Deus quer dar para o homem, você sabe, é o Espírito Santo. Porque Jesus, Lucas disse isso, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Aí Jesus falou aquela parábola, qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra, se pedir peixe lhe dará uma cobra para ele comer, ou se pedir um ovo vai dar um escorpião? Ele diz, se vós que sois maus, podeis dar boas dádivas, bons presentes para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para os que pedirem. Nós precisamos de casa e não é errado. Nós precisamos de coisas e não é errado. Precisamos de carro.
A gente pode pedir isso para Deus, não é errado e Deus quer nos dar. Mas uma casa não muda a vida de ninguém. Um carro novo não muda a vida de ninguém. Mas o Espírito Santo muda qualquer vida de qualquer pessoa. E aí é onde chega a Escritura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você também, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque a Deus. E ele diz mais, faça a prova de mim. Com certeza. Faça a prova de mim. Ele se põe à prova. Isso. O nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso que ele diz, pode fazer prova. Tá? O salmista Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem. Que nele Louvado confia. seja Deus. Este foi mais um Entre Pai e Filho. Siga-nos nas redes sociais e no YouTube, no canal Entre Pai e Filho. E receba palavras de vida eterna que podem te ajudar a encontrar a salvação em Cristo Jesus, a sua palavra. Pastor Jorge, agradeço imensamente a sua presença hoje. Obrigado. Sei que isso foi da vontade de Deus. Obrigado. E que Deus continue te mantendo esta pessoa como irmão. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe você também nesse propósito, que é o propósito que Deus quer que a gente faça, e que Deus abençoe cada vida daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Entre Pai e Filho. Que Deus vos abençoe.